Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do SBDcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar educação em diabetes para os 4 cantos do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre tratamento não insulínico, ou seja, aqueles tratamentos, as medicações antidiabéticas que não são insulinas. E para nos abrilhantar com esse tema tão bacana de hoje, tão pedido, está comigo o Dr. Fernando Valente, que é médico endocrinologista e também professor universitário. Eu, como vocês sabem, sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos e conduzo as redes sociais Vida de Diabético. Dr. Fernando, mais uma vez um prazer, obrigado por estar aqui com a gente compartilhando o seu conhecimento e vamos falar sobre esse tema tão importante. Beleza, Fred? Sempre um prazer. Tamo junto, obrigado. Olha só, é importante primeiro a gente reforçar que todo tratamento medicamentoso com remédio para uma pessoa que tem diabetes, ele deve vir associado à mudança de estilo de vida, a um estilo de vida saudável, seja qual for o tipo de diabetes. Uma alimentação legal, ao exercício físico, aos cuidados com o peso, com o sono, ao cuidado que você sempre gosta de reforçar aí com a mente. Então, tudo isso faz parte do tratamento do diabetes. Acontece que, se você fizer tudo isso, e só não fizer tratamento com remédio, em comparação a quem faz um que engloba tudo isso, todo esse estilo de vida, a pessoa que faz o uso do medicamento tem menos complicações do diabetes, complicações que a gente já discutiu em outras ocasiões aqui. Por esse motivo, é importante que a pessoa que tenha, por exemplo, diabetes tipo 2, a orientação, de modo geral, é que desde o diagnóstico, desde o momento que essa pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, que ela passe a adotar, além desse estilo de vida saudável, também passe a receber um dos medicamentos. E nós vamos falar de vários medicamentos aqui hoje, várias classes de remédio, mas sempre é importante lembrar que o tratamento deve ser individualizado, conversado ali entre a pessoa que tem diabetes e a sua equipe de saúde, principalmente o seu médico. E a escolha desse remédio, ela deve ser baseada em vários fatores, desde quanto que está o grau de descontrole da glicose, o quão alto está esse açúcar no sangue, a idade da pessoa que tem diabetes, o risco dessa pessoa ter uma hipoglicemia, como está o peso dessa pessoa, se essa pessoa pode ou não custear um tratamento que tenha maior eficiência e segurança. Quer dizer, o preço também acaba sendo uma questão a ser discutida, e também a preferência da pessoa, né? E entre outros fatores, o tempo de diabetes também, se já tem complicações ou não do diabetes. Tá? Então, são vários fatores, mas é importante também dizer que quando a gente escolhe dar um remédio para essa pessoa que tem diabetes, pode chegar um momento em que esse remédio pode já não dar mais conta de manter a glicose naquele alvo que a gente escolhe para manter ali entre 70 e 180 de açúcar no sangue. Pode ser que chegue um momento em que esse tratamento, aliado ao estilo de vida, não mais seja capaz de dar conta, ou não seja suficiente. Então, o que significa isso? Que o remédio parou de funcionar? Não significa. O remédio continua funcionando. A questão é que, com o passar dos anos, nós vamos envelhecendo e nós vamos perdendo também a capacidade do pâncreas de jogar insulina ali, de produzir insulina e fazer o seu papel de tirar o açúcar no sangue e colocar para dentro das células, dos órgãos. Então, pode ser que em algum momento a gente precise aumentar a dose do remédio ou associar esse remédio número 1 a um segundo remédio. Isso não seja culpa da pessoa. Então, precisa tirar a culpa
das pessoas aí de estarem recebendo 2, 3 medicamentos para manter os valores do açúcar no sangue nos níveis alvo, da faixa alvo, estabelecida pela equipe de saúde, também pelo próprio paciente, pela própria pessoa que tem diabetes, que também participa dessas escolhas. Então, tudo isso é muito importante, porque hoje nós vivemos uma era em que a gente tem o que fazer. Nós temos várias opções terapêuticas. Tá? Então, além da insulina, que você já conhece, que é o tratamento aí de escolha para quem tem diabetes do tipo 1, e quem tem diabetes tipo 2 também pode vir a precisar, depois de um tempo, caso a reserva do pâncreas dessa pessoa se esgote ou fique muito pequena, tá? Então, além da insulina, nós temos vários outros remédios. Por exemplo, o remédio mais prescrito é a metformina, que é um remédio. Por que ele é o mais prescrito? Porque ele é eficaz para controlar a glicose, porque o risco de hipoglicemia com ele é baixíssimo, o efeito no peso é neutro ou até favorável, então ele ou mantém o peso igual, ou até faz perder aí 1, 2 quilos, o que é bom para quem tem diabetes do tipo 2, afinal de contas, essa pessoa desenvolve diabetes tipo 2 normalmente por conta da resistência à insulina, da gordura da barriga aumentada, tá? Então, é um tratamento que, além de todas essas características, ele tem estudos mostrando uma eficácia, e inclusive não só no controle da glicose, mas também na prevenção de complicações do diabetes. Tá? E, além disso, é gratuito, está na rede pública, sem custo. Então, um medicamento, por tudo isso, apesar de ser um medicamento antigo, da década de 50, não é um remédio ultrapassado, pelo contrário, é um super remédio. Tá? E por que ele causa, como é que ele age? E por que ele é tão dado também para quem tem diabetes tipo 2? Então, ele melhora, diminui a resistência à insulina, mas também ele inibe o fígado de ficar jogando açúcar no sangue em excesso, porque o fígado estoca açúcar, né, e em alguns momentos fica jogando em excesso em quem tem diabetes do tipo 2. Tá? E, além disso, ele tira o excesso de açúcar do sangue e joga no intestino. Aliás, é por isso que a pessoa que usa metformina pode desenvolver de maneira transitória, ou algumas também de maneira permanente, né, algum mal-estar gastrointestinal, diarreia, distensão abdominal, cólicas, mas de modo geral é um remédio tolerado pela maior parte das pessoas, e por todos esses efeitos a gente realmente quase não deixa nenhuma pessoa com diabetes tipo 2 sem esse tratamento, a não ser que ela não tolere, passe mal, ou então o rim dela não tenha um funcionamento adequado. Não porque a metformina faça mal para o rim, não faz. É que se o rim não funciona bem, a metformina não é devidamente eliminada e pode acumular em níveis mais altos no sangue e dar algum problema. Então, são as condições em que as exceções em que a gente não dá aí a metformina. Provavelmente você conhece, né, Fred? Pessoas com tipo 2, a maioria aí, tomando metformina, certo? Quando você fez lá o conceito do diabetes tipo 1 e tipo 2, é muito clássico isso, né? Na cabeça vem logo. O diabético tipo 1 é uma pessoa que não produz mais insulina. Beleza, o pâncreas lá, né? Talvez no início ela ainda produz alguma coisa, né? 20, 10% do total, mas ela precisa botar de forma externa, né, a insulina. E o tipo 2, com a medicação oral que diminua essa resistência à insulina, o que acelera esse processo aí de absorção. Mas também, eu já vi diabético tipo 1 utilizando medicação oral, né,
para potencializar algumas coisas. E o tipo 2, muitas vezes, pode evoluir para precisar, de fato, tomar insulina, porque essa resistência está tão forte e, como você bem falou, né, o passar dos anos, ele é duro com todos nós, ainda mais para quem não se cuida, é mais ainda. Né? Então, existe essa possibilidade de medicamentos insulínicos, ou seja, a insulina em si, e não insulínicos, que são todos esses químicos, né, que a gente ainda teria um terceiro grupo, né, que são medicamentos não insulínicos naturais, atividade física e meditação, que eu acho que são fundamentais, sabe? Devem ser encarados como remédios mesmo, né? Ainda que não químicos, mas extremamente importantes para que a gente possa ter uma glicemia bacana. E me lembrei também da diabetes gestacional, né? Que a pessoa ali está durante o período de gestação, ela precisa. Eu não sei se chega a tomar insulina, né? Mas eu acho que a medicação oral, puder falar um pouquinho sobre isso também, é importante. Então, já vi todos os tipos de gente aí tomando esse mix de coisas. Fred, é isso aí. Então, quem tem diabetes tipo 2 pode precisar usar insulina, e quando a pessoa chega a precisar usar insulina, como ela continua tendo resistência à insulina, se der para manter a metformina, por exemplo, a gente mantém, tá? E eventualmente alguns outros tratamentos que nós vamos discutir mais à frente. Já quem tem diabetes tipo 1, ocasionalmente também pode ganhar peso, pode desenvolver problemas com pressão, com colesterol, desenvolver resistência à insulina. Então, eu não digo que seja impossível usar esses medicamentos, mas uma coisa é certa, a gente sempre, para essas pessoas, a gente precisa utilizar insulina. E aí, eventualmente, algum caso, que isso não está na bula, né, mas dependendo ali da conversa com o médico, eventualmente, se a pessoa tiver uma resistência à insulina muito importante, também pode-se usar o tratamento com metformina, por exemplo, ou algum outro medicamento que nós vamos conversar. Para diabetes gestacional, o mais importante é estilo de vida, isso que você comentou, né? Mas o tratamento para o controle da glicose, que não é ali obtido somente com uma mudança de estilo de vida, a gente também usualmente recomenda a insulina para essas pessoas, tá? Porque tem vários estudos que mostram segurança desse medicamento para grávidas. A metformina, até alguns estudos já temos, mas não em longo prazo. Em curto prazo, é um medicamento que parece ser seguro, mas não está em bula ainda e recomendado para isso, porque faltam estudos em longo prazo para garantir essa segurança, tá? Porque a metformina ela passa ali pela placenta, então em curto prazo a gente sabe que não acontece nada, mas é por isso ainda esse cuidado, tá? E tem outros tipos de diabetes, né? Por exemplo, o MOD, o tratamento para o MOD em geral, ele é feito, além do estilo de vida, que é sempre importante reforçar, mas ele é feito com essa outra classe de remédios chamados sulfonilureias. As sulfonilureias são muito utilizadas também para quem tem diabetes do tipo 2. Tá? Por que é muito utilizado? Porque está lá no posto também. Tá? Baratinho. Tá? Ou de graça, dependendo do tipo de sulfonilureia. Tá? Então, é um remédio que controla muito bem o açúcar no sangue, com uma eficácia tão boa quanto a eficácia da metformina, mas isso pode ter um preço. Então, esse remédio, ele faz esse controle da glicose, aumentando a secreção de insulina pelo pâncreas. Só que isso pode gerar um risco um pouquinho aumentado de hipoglicemia, de cair demasiadamente o açúcar no sangue, e também fazer ganhar um pouquinho de peso, que para quem tem diabetes do tipo 2 não é uma coisa lá muito boa. Tá? Então, um medicamento que também pode ser utilizado aí no arsenal do diabetes tipo 2, é utilizado para quem tem MOD, é utilizado para quem tem diabetes neonatal, em algumas vezes também, que é aquele diagnosticado que aparece na criancinha com menos de 6 meses de idade, 1 ano de idade, tá? E é um tratamento antigo também, tá? O que existe aí desde a década de 40. Então, esses
medicamentos são medicamentos mais antigos. Até a década de 90, por exemplo, nós tínhamos isso. Tínhamos insulina, sulfonilureia e metformina. Lembrei também do tipo LADA, né, que normalmente é diagnosticado como tipo 2, e aí começa com medicação oral, e depois há o ajuste para a insulina, né? Fala um pouquinho sobre isso também. Isso, Fred, boa. O LADA, como o LADA é um diabetes autoimune do adulto, diabetes latente autoimune do adulto. Então, ele tem uma autoimunidade. Isso aproxima essa pessoa do tipo 1, certo? Então, se tem um fator agressor, por exemplo, ali para o pâncreas, a gente não deve usar para essas pessoas, e nem para quem tem tipo 1, com certeza, não deve usar essa classe das sulfonilureias. Tá? Pode até utilizar medicamentos orais que poupem o pâncreas. Vamos dizer, se o pâncreas da pessoa que tem LADA tem uma boa reserva ainda de insulina, porque se não tem reserva de insulina, está mais perto do tipo 1, a gente dá insulina para essas pessoas. Mas se elas estão um pouco mais ali no meio ou perto do tipo 2, já que, vamos dizer, o fator autoimune não é tão importante, na pessoa com LADA é um autoanticorpo. Quem tem tipo 1 são 2 ou mais, e são títulos maiores de anticorpos. Então, o LADA, por isso, é mais lenta a progressão, é mais latente. Então, a pessoa que tem LADA, eventualmente pode até se beneficiar sempre, conversar com o médico e tal, mas de um tratamento com antidiabético oral que poupe o pâncreas, tá? Eventualmente metformina ou algum outro que eu vou falar agora um pouco mais para frente. Tá? Mas, então, até a década de 90 era isso, Fred. A partir do final aí do século, começou-se a dar importância e reconhecer a importância da hiperglicemia pós-prandial, pós-refeição. Em quem tem tipo 1, você sabe, usa insulina ultra rápida para evitar hiperglicemia pós-prandial. Se está alta, você corrige. Por que isso? Porque a hiperglicemia, o açúcar pós-refeição muito alto, ele está ligado a complicações do diabetes, inclusive está ligado à doença cardiovascular. Então, existe uma maneira de fazer isso na pessoa com diabetes tipo 2, também usando a insulina de ação rápida ou ultra rápida, mas tem alguns comprimidos que foram lançados que fazem só isso, que controlam a glicose pós-prandial. Então, tem o grupo das glinidas, por exemplo. As glinidas são também medicamentos que aumentam a secreção de insulina, igualzinho à sulfonilureia, mas de ação curta. Então, seria o equivalente a dizer que a sulfonilureia está para insulinas lentas, assim como as glinidas estão para as insulinas rápidas. Quer dizer, a glinida ela tem uma ação curta. A pessoa com diabetes tipo 2 toma imediatamente antes da refeição para cobrir a glicose da refeição, para evitar que suba a glicose depois da refeição. Tá? Por estímulo de secreção do pâncreas. Tem um outro remédio, uma outra classe de medicamentos que são os inibidores da alfa-glicosidase. Conhecidos, aí, o mais conhecido deles é a carbose. Tá? A carbose também diminui glicose pós-refeição, pós-prandial. Por quê? Como ela age? Ela retarda a absorção do carboidrato no intestino. E o carboidrato, você sabe muito bem, que é o que mais faz agudamente subir o açúcar no sangue. Tá? Só que veja, se esse carboidrato não é absorvido, ele fica lá no intestino, por conta desse remédio, ele é fermentado pelas bactérias ali e ele pode causar algum problema também gastrointestinal. Cólica, flatulência, gases, né, distensão abdominal. Então, a carbose e as glinidas são medicamentos para tratar a glicose pós-prandial, para evitar
a hiperglicemia depois da refeição em quem tem diabetes do tipo 2, mas eles agem só naquela refeição. Então a pessoa tem que tomar 2, 3 vezes, isso dificulta, né? Você sabe bem que quanto mais doses de insulina usa, né, mais chance de esquecer, mais difícil fica. Então a gente leva em conta isso quando também vai pensar no tratamento. E desse século, a partir desse século, a gente começou a ter outras medicações. E ainda no finalzinho do século passado, surgiu um tratamento para a resistência à insulina, especificamente para tratar a resistência à insulina, que é a pioglitazona. Então, as glitazonas, elas melhoram a resistência à insulina. Então, elas fazem com que a insulina consiga agir melhor no músculo, colocando a glicose lá para dentro do músculo, para dentro da gordura, tá? Melhore a ação da insulina. Então, a gente consegue tirar o excesso de açúcar do sangue por dentro das células. Também, excesso de gordura, também ele vai entrar para dentro da gordura. O lugar de gordura não é no sangue, né? O lugar de gordura é ali depositado na gordura do subcutâneo, não na víscera, não na barriga, tá? E nem nos outros órgãos. Então, esse remédio, ele consegue diminuir a quantidade de gordura no fígado, no pâncreas, no músculo, e isso melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, reduz a resistência à insulina. Como nem tudo são flores, todos os medicamentos, todo e qualquer remédio pode ter um efeito colateral. Tá? Quais são os da pioglitazona? Pode aumentar um pouco o peso, porque aumenta a retenção de água. Então a pessoa pode ficar um pouquinho inchada e aumenta peso às custas de gordura boa, gordura do quadril, por exemplo. Boa que eu falo, nenhuma gordura é boa, né? Mas não é a gordura da barriga, não é a gordura que fica no fígado. Então essas gorduras diminuem, tá? É que ninguém gosta de ganhar peso, né? Ou quem tem diabetes tipo 2. E o outro efeito colateral é no osso. Esse remédio ele pode piorar um pouco a massa óssea. Então, para quem tem o osso fragilizado, já tem osteoporose, por exemplo, a gente evita esse tratamento com glitazona. Isso foi até o século passado, Fred. Tem mais. Tá? Então... É muita opção de tratamento, né? E a gente vive hoje uma era de ouro em relação a diabetes. Não que seja bom descobrir ter diabetes, não é isso. Mas que hoje as opções de tratamento que a gente tem, né? E se a gente for pensar, a insulina foi descoberta 100 anos atrás, né? Esse ano a gente comemora a descoberta da insulina. Só 100 anos, né? Ou seja, quem descobriu a diabetes antes disso era de fato uma sentença de morte. Hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais a ciência evolui muito rápido, né? E a medicação química, né, associado a um estilo de vida de hábitos saudáveis que a gente tanto fala, que envolve esses outros pilares, medicações naturais, são naturais no sentido de atividade física e meditação, né, pelo amor de Deus, não é para ficar tomando chá não, viu, gente? Aqui a gente está falando em comprovação científica, aquilo que todo mundo, inclusive é um dos problemas que o diabético tipo 2 enfrenta, né? Acha que está tomando medicação oral ali, que ficou curado, que talvez entrou em remissão e aí para de tomar medicação e quando olha, piora a situação, né? Então, a gente não pode se deixar enganar por essas coisas não, pelo amor de Deus. Fred, isso que você falou é muito importante. O tratamento para o diabetes ele é feito para controlar, manter a glicose ali dentro do alvo que a gente estabelece, que normalmente... Isso é muito variável, né? Mas vamos colocar aqui de maneira geral, antes das refeições, vai estar entre 80 e 120, 130. E 2 horas depois de comer, abaixo de 180, mas pode ser abaixo de 160 para alguns casos, ou 200, se for muito idosinho, com risco de uma queda, institucionalizado, né? No asilo, por exemplo, ou demenciado. Então, tudo isso a gente já até debateu, né? Mas é importante reforçar. Atingir esses alvos glicêmicos com o remédio não é para parar o remédio. Quer dizer, tá bom do jeito que tá,
por que está usando o remédio mais estilo de vida, mais tudo aí? Se parar, sem dúvida nenhuma, pode ser que piore tudo isso. Então, infelizmente, a gente até o momento tem que dizer que diabetes é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, né? Nós gostaríamos muito de ter, mas no momento, não tendo ainda, nós vamos usando as ferramentas, os recursos que a gente consegue disponibilizar, né? E aí, quer dizer, esse tratamento, até essa fase que eu te falei, era visando a glicose, tirar os efeitos deletérios, maléficos do excesso de açúcar no sangue. Que causa complicação no olho, no rim, para o coração. Sim, mas a gente passou também a levar em consideração os prós e contras. E aí, cada vez mais, a partir do início desse século, começaram a surgir medicamentos um pouco mais seguros para tratar diabetes tipo 2 e também com ações extraglicêmicas, ou seja, que não apenas tratam o açúcar no sangue, mas previnem, de maneira independente da glicose, previnem complicações, protegem o coração, protegem os rins. Tá? Então, essa percepção começou através de uma descoberta, Fred, de que pelo menos metade da insulina que o pâncreas produz de uma pessoa que não tem diabetes é via produção de um outro hormônio no intestino, chamado GLP-1, e outro hormônio chamado GIP. Principalmente vamos falar aqui de GLP-1, porque tem implicação prática, né? Então, esse hormônio produzido ali pelo intestino, ele é responsável por metade da produção de insulina pelo pâncreas. Ele diz para o pâncreas o quanto que o pâncreas tem que produzir de insulina, metade. Tá? E isso se descobriu que a pessoa que tem diabetes pode ter uma diminuição desse hormônio. Então, veja, aí entram duas estratégias terapêuticas. Se a gente inibir a enzima que degrada esse GLP-1, a gente vai conseguir aumentar esse hormônio na circulação e, portanto, aumentar o estímulo para produzir mais insulina. Então, esse é o remédio chamado inibidor da DPP-4. DPP-4 é essa enzima que destrói, degrada lá o GLP-1. Então, a gente inibe, ela consegue melhorar a glicose porque estimula o GLP-1. Tá? É um comprimido. Existe uma outra estratégia que é dar o próprio GLP-1, que no momento nós temos aí uma injeção, mas logo também vai chegar por comprimido. Tá? Então, tratamento para diabetes tipo 2. Ou seja, por isso é via pâncreas, tá? É via estímulo de secreção de insulina que a gente consegue essa melhora na glicose. Então, para quem tem tipo 1, acaba não trazendo vantagem. Tá? Então, esse medicamento, quando a gente dá o GLP-1, esse GLP-1 estimula a secreção de insulina pelo pâncreas e a pessoa consegue controlar melhor a glicose. É um tratamento bastante eficaz para baixar a glicose, e esse tratamento especificamente ele tem vantagem cardiovascular e renal. Então, é um tratamento cujo principal efeito colateral aí é no bolso, é caro esse tratamento, tá? Mas é um tratamento que está aí disponível e eventualmente pode ser utilizado. Então, a gente sempre tem que pesar os prós e contras na hora de escolher um medicamento. Tá? Lembrando que esse remédio ele tem uma ação também no peso. Ele atua diminuindo o peso corporal, porque ele atua reduzindo a velocidade do esvaziamento do estômago. Tá? Então, isso pode até dar um pouco de náusea ali no início, principalmente, é o outro efeito colateral além do preço, né? Mas é um medicamento que ajuda a emagrecer, principalmente porque atua no centro da saciedade. Tá? E aí é um tratamento que, no momento, até essa classe agonista de GLP-1, tem um dos medicamentos dessa classe, ele está aprovado para o tratamento também de obesidade
sem diabetes, que a gente pode até discutir num outro momento. Talvez você deva ter visto alguém tomando esses remédios, né, Fred? Verdade, o pessoal comenta, né, nas redes sociais lá, me procura, o que você acha de eu tomar Victoza? Eu não tenho diabetes, tal, enfim. Sempre rola, né, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente consegue não só individualizar o tratamento, mas perceber o que faz sentido ou não, né? Então a gente naturalmente tende a buscar fórmulas mágicas, aos atalhos, só que nem sempre os atalhos são os melhores, né? A gente precisa ir pela via correta. E a via correta é principalmente, em primeiro lugar, um bom médico, né, para te orientar em relação a como você está agora, né, fazer um diagnóstico completo do que você precisa, quais são as demandas, e 2, atividade física, alimentação saudável e todos os hábitos saudáveis que a gente tanto conversa, né, só que é difícil, né, mas não tem milagre, né, não tem isso de, esse remédio vai fazer isso e aquilo, vai me trazer, eu vou ficar magro da noite pro dia, não é assim que funciona, né. Fred, é isso. Realmente, a obesidade é uma doença difícil de tratar. A gente até precisa trazer esse tema aqui para conversar num outro momento, né, porque realmente é complexo o tratamento e demanda uma série de mudança de posturas, mas também, veja, a gente precisa lembrar que a pessoa que engorda, ela tem uma predisposição genética, provavelmente, para isso, tá? Que nós estamos vivendo aí num ambiente altamente obesogênico, né? Quer dizer, que favorece a gente a ficar, a aumentar o peso com alimentos industrializados, cada vez mais sedentários, mas algumas pessoas até cabe, e aí a gente discute isso num outro momento, um tratamento visando a perda de peso. Mas aqui, especificamente, para pessoa com diabetes tipo 2, é muito interessante ter essa diminuição de peso, porque isso vai não só melhorar diabetes tipo 2, mas também hipertensão arterial, pressão alta, né, e também o controle do colesterol e triglicérides. Podem se beneficiar aí com essa mudança favorável, essa perda de peso. E para o tipo 1 também, né? Porque dá para você ser diabético tipo 1, e aí você vacilou em relação aos seus hábitos, e aí ganhou gordura abdominal, subiu de peso e aumentou a resistência à insulina, enfim. E aí ficou diabético tipo 2. Então, se você é diabético tipo 1, você pode ser diabético tipo 2 também, né? Dá para ter os dois. Então, pelo amor de Deus, evita isso. Olha, Fred, quem tem diabetes tipo 1 e ganha peso, a gente ganha peso a ponto de ficar com um aumento de resistência à insulina, a gente não fala que essa pessoa desenvolveu ou se transformou de tipo 1 para tipo 2, mas sim, a gente chama de diabetes duplo até. Tá? E isso não acontece com tão pouca gente assim quanto se pensa. Tá? Alguns estudos mostram que 1 em cada 3 indivíduos, pessoas que têm diabetes tipo 1, estão acima do peso. Então é uma estatística realmente horrorosa que a gente está vivendo, porque a população está acima do peso. Né? E por que a pessoa que tem diabetes tipo 1 não engordaria também se exposta a todos essa alimentação irregular, sedentarismo, uma falta de cuidado com a parte psicológica, com o sono, etc. Né? Enfim, mas só para terminar, tem uma última classe de medicamentos, tá, que são os inibidores de SGLT2. Esses remédios, veja, quando o açúcar no sangue, a pessoa está sem insulina, ela não consegue colocar açúcar dentro da célula, ainda não descobriu que tem diabetes, né? Ela tenta de todas as formas colocar ali açúcar para dentro da célula, mas falta insulina. Tá? Então, o corpo tenta mobilizar, o fígado joga excesso de açúcar no sangue, tá? O próprio rim ele passa a tentar reabsorver não perder, porque está saindo muito açúcar pela urina quando o açúcar está alto no sangue, né? Então o corpo começa a tentar reabsorver, brecar um pouco essa perda de açúcar no sangue para segurar um pouco ali para entrar para dentro da célula. Tá? Quem faz isso é esse tal de SGLT2, que é um transportador que está ali nos rins, tá? E
ele puxa açúcar de volta para a circulação. Tá? Açúcar e sal. Então, quando a gente inibe com esses remédios inibidores de SGLT2, inibe esse receptor, a gente causa saída de açúcar no sangue, do sangue para a urina. Então, a pessoa perde açúcar pela urina e perde sal pela urina. Aí você deve estar pensando, mas isso não vai fazer mal para o meu rim? Fazer sair açúcar pela urina? E era o temor dos médicos. Tá? Mas o que os estudos mostraram? O contrário. São remédios protetores para o rim. Quem tem diabetes tipo 2, que toma esse remédio para o rim, para tratar o diabetes, acaba também sendo favorecido, tem um benefício, uma proteção contra doenças renais. E é até um medicamento que também tem ação de proteção para o coração. Diminui doenças cardiovasculares, inclusive insuficiência cardíaca, que é coração grande, que não consegue ali bombear adequadamente. Então, esse remédio, ele também é caro, não tanto quanto o agonista do GLP-1, mas, enfim, também é uma decisão que deve ser compartilhada, porque ele é caro, mas ele traz muitos benefícios para quem está ali, já infartou, já teve uma doença cardiovascular ou tem doença renal, perda de proteína pelo rim. Ele ajuda, além de controlar a glicose, a ter esses benefícios. Então, como você pode notar, são muitos medicamentos, muitas ferramentas que a gente tem e que deve conversar para identificar a melhor para aquela pessoa, que pode ser diferente para uma outra pessoa. Ficou um pouquinho menos complexo, Fred? Com certeza. Acho que a ideia aqui desse papo foi justamente trazer para as pessoas, né, as possibilidades, esclarecer um pouquinho o que é medicação insulínica, o que é medicação não insulínica, um pouquinho dos tipo 1, tipo 2, né? A gente falou sobre o LADA, MOD, existem vários hoje, a gente já tem, cada vez surge mais, né, tipos de diabetes. Então, de fato, a individualização é que a gente deve sempre buscar, e só o médico para poder te orientar dessa forma, pedir os exames certinhos, né, não fica tomando medicação com base no que o vizinho fala, que alguém falou, porque acha que vai melhorar, porque nem sempre vai servir. A ideia foi dar um apanhado geral de como é que funciona, do que é que tem disponível, muita coisa gratuita também que funciona, né, a gente precisa reconhecer isso, e obviamente se você quiser buscar um nível a mais, você investe em você, né, conversa com seu médico e vai lá, mas o que existe já na saúde pública é suficiente para que a gente possa ter uma glicemia bem controlada. Enfim, mais uma vez, obrigado pelo papo, doutor Fernando. Foi um prazer, Fred. Um grande abraço. Tchau, tchau, galera.